Opa! E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos à quarta e última aula da Semana da Mixagem, esse evento online gratuito que a gente está fazendo aqui acompanhando a mixagem de uma música do começo até a finalização. E quem está com a gente aqui ministrando essas aulas é o Felipe Couto. E aí, Felipe, tudo bem? E aí, Marcelo, e aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à última aula. Tá sendo um prazer estar passando esse conhecimento para vocês. E na aula passada a gente trabalhou as guitarras e os instrumentos virtuais da música, né? E hoje vamos trabalhar os vocais da música. Eu vou dar uma dica legal de como a gente pode abrir espaço na mixagem para destacar a voz. E vamos finalizar a mixagem geral, né? Vamos dar um tapa geral na mixagem que a gente vem fazendo. E ao final da aula, continuem assistindo, porque alguns de vocês têm perguntado sobre o curso. Então eu reservei o final para a gente passar todos os detalhes para vocês e também contar sobre a oferta especial que a gente preparou para a primeira turma do curso de edição e mixagem no Ableton Live. Quem está acompanhando essa aula de hoje vai receber essa oferta em primeira mão. Massa, Felipe. Então, pessoal, vai ser bem bacana a aula de hoje. Mixagem de vocais. A gente vai ver também como fazer o vocal se destacar no instrumental. E também no final da aula, o Felipe vai falar bem melhor sobre como é que vai ser esse curso de edição e mixagem no Ableton Live. E também quem está aqui com a gente, quem está vendo esse vídeo, vai receber uma oferta especial em primeira mão, como o Felipe falou. Então, vai ser bem bacana. Acompanhe aí. Vai ser bem massa a aula. Então, vamos para o conteúdo? Vamos nessa. Então, antes de começar as vozes aqui, eu fiz algumas alterações na bateria, algumas coisinhas que eu coloquei. Eu adicionei um reverb, né? E colocando peça por peça, né? Trabalhando o reverb em peça por peça, tentando criar um ambiente de sala para bateria, mas nada muito grande, né? Outra coisa que eu fiz foi ajustar um pouco mais os pans, eu mexi um pouco mais no pan do tom e do surdo. Os overs eu mantive, né, o que eu já tinha feito, e o reverb na caixa, na esteira e um pouquinho só no bumbo. Eu dei uma apertada um pouco mais na compressão paralela, e no final da música, que é essa parte mais rock, eu coloquei um pouco mais do saturator que eu tinha colocado inicialmente, né? Então, a partir daqui, ele entra com mais saturação. É muito interessante usar drive na bateria, sempre traz harmônicos e coisas novas na bateria, mesmo que seja pouco ou muito, dependendo da estética que você quer criar na mixagem. Eu adicionei também um Space Echo nas guitarras, mas bem leve, porque ela também já tem bastante reverb em algumas partes. Quando chega bem aqui, eu abri um pouco mais o pan delas, porque elas estavam muito juntas e estavam causando um pouquinho de estranheza para mim. Eu trabalhei algumas coisas de panorama também entre o Wavetable, que é esse sintetizador com LFO aqui, e essa guitarra do final, que ela também dá uma cantada. Antes, esse sintetizador aqui, ele estava centralizado e essa guitarra também estava centralizada. Então, uma coisa que eu achei interessante era abrir elas para a gente entender o que cada uma está fazendo. Dei uma ajustada também nos níveis de volume de cada coisa, tirei um pouco dessas guitarras harmônicas, eu tirei um pouco do nível delas para o baixo que tá entrando com fuzz também aparecer um pouco mais, porque acaba que elas estavam, como elas são mais sujas, né, ela acaba sobressaindo algumas coisas, então eu desci um pouco o sinal delas para o baixo também aparecer nesse final. Então, acho que na semana da mixagem a gente está vendo instrumento por instrumento, né, mas como eu já havia dito nas aulas anteriores, a gente tem que estar o tempo todo vendo o que a gente está alterando nesse instrumento que a gente está trabalhando atualmente e como que ele está se relacionando com o restante dos outros instrumentos que a gente já trabalhou. Então é sempre uma coisa de tira, coloca e verifica, checa, mexe no pan, vê se é isso mesmo que você quer, aonde você quer colocar, né? Então, eu tenho algumas regrinhas na minha cabeça, mas eu sempre gosto de subverter elas para não ficar preso também a fazer sempre as mesmas coisas ou o mesmo tipo de mixagem. Então vamos para as vozes. Eu vou subir aqui o nível do grupo das vozes. E antes de eu ouvir ela com a banda, eu vou dar uma ouvida como tá a voz solada, sem nada dentro.
O sol virou lá do Japão. Alumiou, larauê, rararau. O sol brilhou, querendo ou não. Brilhou, querendo ou não. Então dá pra ver que a voz já tem um corpo, né, nela, que não necessariamente eu vou querer ele. Então, uma coisa que eu gosto de fazer com a voz é trabalhar com várias camadas de plugins, né? Eu gosto de fazer isso com os outros instrumentos também, mas na voz eu faço isso mais. Então eu vou começar com um equalizador. Então, inicialmente a gente vai tirar os graves que a gente não deseja dessa voz. Alumiou, larauê, rarará. Dá pra perceber que a voz dela tem um grave, né? Ela puxa bastante, assim, essa voz grave, que é muito bonito na voz dela, né? Então não vou tirar ele. Alumiou, larauê, rarará. O sol virou. Então eu vou fazer um corte brusco aqui, nessa área. Alumiou, larauê, rarará. Lembrando que esse corte que eu dei aqui, desses graves, ele não é da voz, né? É que o microfone acaba captando. Então tem muito mais a ambiência do lugar que foi gravada a voz do que de fato é o timbre da voz mesmo, né? Então eu não tô cortando nada da voz aqui. Logo depois eu vou fazer uma compressão um pouco mais forte. Alumiou, larauê, rarará. O sol brilhou, querendo ou não. E vou usar um outro equalizador para caçar algumas frequências que eu não tô curtindo. Tem alguns lugares específicos já que eu gosto de procurar. Alumiou, larauê, rarará. O sol virou lá do Japão. São essas frequências que deixam a voz um pouco com um sentimento de tubo. Alumiou, larauê, rarará. O sol virou lá do Japão. Alumiou, larauê. Normalmente aqui nessa região de 300 eu sempre tiro. E logo depois também. Alumiou, larauê, rarará. Alumiou, larauê, rarará. O sol virou lá do Japão. Alumiou, larauê, rarará. O sol brilhou, querendo ou não. Alumiou, larauê, rarará. Pronto, esse equalizador eu vou utilizar ele só para tirar coisas, né? Eu vou colocar logo depois de uma nova compressão. E aí agora eu gosto de usar um glue compressor. Alumiou, larauê, rarará. Alumiou, larauê, rarará. O sol virou lá do Japão. E agora um equalizador para eu dar ganho nas frequências que eu quero destacar. Alumiou, larauê, rarará. O sol virou lá do Japão. Alumiou, larauê, rarará. O sol brilhou, querendo ou não.
Quando a gente dá um ganho aqui mais nos agudos e médio agudos, né? Acaba que os S's, né? Eles se sobressaem. Então, tem várias ferramentas para você utilizar para não retirar os S's, mas para aliviar essas frequências dos S's, né? Quando você vai comprimindo e vai colocando mais coisas, elas vão se sobressaindo. Então, eu costumo usar um de-esser do RX. Esse plugin é da Isotope, né? Os RX, né? Esse tipo, não existe só o de-esser, tem vários. Eu acho ele o melhor de todos que eu já utilizei. Eu já tenho alguns tipos de de-esser no próprio Ableton Live, alguns presets que trabalham com esse tipo de coisa, né? De voz. Mas ele acaba mudando muito o timbre da voz. E o de-esser do RX é quase como uma mágica, assim, você coloca ele e ele já funciona de cara, né? E o máximo que você tem que fazer é alguns ajustezinhos finos e tal, para você não retirar tanta coisa. Mas no geral é o que eu mais utilizo. E aqui eu só coloquei e tirei um pouco do threshold dele, né? Alguns dBs, para também não matar completamente os S's e não ficar tão natural, né? O sol virou lá do Japão. Posso até dar um pouquinho mais de ganho aqui nessa região aguda. O sol virou lá do Japão. Então é sempre importante quando você está ouvindo a voz e mexendo na equalização, eu gosto de trabalhar assim. Tá sempre ouvindo, mexendo e tentando perceber as coisas que eu estou tirando e as coisas que eu estou colocando. É uma forma de você treinar o seu ouvido. Eu não curto muito, tipo, ver uma regrinha. Ah, não, tanto frequência tal, sobe tantos dB e tal. Isso muda muito de voz para voz, sabe? É interessante você experimentar, ver a regra, mas eu prefiro treinar o meu ouvido para identificar essas frequências e saber quando eu devo dar ganho nelas ou quando eu devo tirar elas, do que ficar seguindo regras, né? Então, mesmo essas que eu fiz aqui, que até nesse equalizador, né, que eu tirei essas duas frequências, que normalmente são lugares que eu costumo não gostar muito na música, na voz, no caso, mas não necessariamente é uma regra. Vai que você quer que essas frequências estejam. Então, é muito do seu processo também de aprendizagem e o seu processo de como que você quer fazer suas mixagens, né? E aí, dentro disso, né, se você achar que não tem um ouvido bom para identificar essas coisas, as frequências e como utilizar o equalizador, eu te digo que isso é prática, entende? Quanto mais você vai utilizando e vai fazendo, você vai aprendendo, né? Quanto mais você estudar, né, você vai ter mais conhecimento do equalizador, você vai ter mais conhecimento das regiões, da onde que é legal tirar, da onde que é legal colocar. E com o tempo, né, quanto mais você estuda, quanto mais você pratica, você vai tendo domínio, né, disso. Depois do RX aqui, talvez aplicar um drive. Eu vou botar um pouquinho aqui no começo só para eu sentir. O sol virou lá do Japão. O sol brilhou. A partir daqui, eu gosto de começar a colocar algum efeito na voz. Então aqui eu vou utilizar o reverb que eu coloquei nas guitarras e vou experimentar aqui, ver como é que ele soa. O sol virou lá do Japão. Deixa eu ver com a banda. O sol brilhou, querendo ou não. Esse reverb é legal.
A minha única dúvida é se quando as guitarras entrarem, né, com esse mesmo reverb, se não vai dar uma embolada muito grande. Então eu vou botar aqui mais na frente, quando volta o segundo verso, que tem guitarra e voz dentro do mesmo reverb. Queima a pele enquanto a planta cresce. Ferve a água e no frio aquece. Eu gosto, mas eu acho que eu vou criar um reverb só para trabalhar a voz. Eu vou colocar o mesmo reverb, mas eu vou colocar outro tipo de sala. Um detalhe sobre esse reverb que eu estou utilizando é o Convolution Reverb. E ele simula fielmente qualquer tipo de sala, inclusive você pode criar seus próprios reverbs. Eu gosto muito dele. Queima a pele enquanto a planta cresce. Vou fazer o corte só que a partir de 100 para não tirar tanto. Aqui é o equalizador do reverb, tá? Queima a pele enquanto a planta cresce. Queima a pele enquanto a planta cresce. Você tem como aumentar um pouco mais o tamanho da sala, mesmo depois que você tem essa predefinição. E aumentar o decay, que seria o tanto de tempo que tem de sobra de reverb, né? Queima a pele enquanto a planta cresce. Ferve a água e no frio aquece. Aqui eu tô mexendo no tanto de reverb que eu tô querendo, né? Esse reverb novo que a gente colocou. Aqui no arrangement, né? Que é essa visão aqui das tracks, eu altero por aqui, né? Se eu quiser alterar, da mesma forma que eu alterei por aqui, né? Pelo mixer, eu posso alterar por aqui também. O tanto que eu tô mandando para esse reverb. O sol virou lá do Japão. Então, na voz principal eu não quero um super reverb, né? Então você vê que tem alguns momentos que funciona bem e outros momentos que não. Então você pode criar algumas automações para alguns momentos, né? Eu quero mais aqui, eu quero menos aqui. Então é interessante você ouvir a música como um todo nessa hora para fazer esses ajustes. O sol virou lá do Japão. O sol brilhou, querendo ou não. Aqui ouvindo, né, dá pra gente perceber que a voz ela parece estar um pouco enterrada, né, em relação aos outros instrumentos. Mas ao invés de eu tacar volume nela aqui agora, a gente vai dar uma dica já já de como que essa voz vai ficar mais presente, sem que eu tire a mixagem que eu fiz anteriormente nos outros instrumentos. Mas aqui agora eu vou pro assobio, né, que tem essa parte aqui do assobio, que é um elemento importante da música. E vou começar a equalização dele. Então vou só cortar o que não precisa. Tipo, não existe isso aqui, né? Não assobiu. Isso aqui provavelmente é do vento, né? Que sai junto com o assobio. Então a gente corta.
Vou também comprimir. E nesse assobio eu vou querer deixar bem mais reverb do que a voz principal, né? Eu vou experimentar o reverb que a gente tinha colocado agora na voz para ficar todo mundo no mesmo ambiente, só que eu vou colocar ele no máximo. Vamos ver como é que fica. Vou ir aqui junto com a banda. Oh não. Então aqui eu estou usando o mesmo reverb que eu usei na voz principal, só que bem mais do que na voz, né? Mas ele pode ficar um pouco indefinido, então eu vou tirar só um pouco para não perder tanto a característica dele. Bom, lá na frente vocês podem ver que tem um back vocal junto com a voz principal. Bom, nesse canal aqui a gente tem esse backing vocal dela e tem essas vozes do final que são vocalizações. Eu sei que essas vocalizações podem ficar no mesmo efeito dessa finalização dela aqui. Então eu vou utilizar o que eu fiz aqui já. Eu vou só copiar para essa voz. A ferida E vou aplicar quase o mesmo tanto de reverb que eu apliquei aqui no assobio. Porque eu sei que eu vou querer dar um corpo a mais de reverb nesse vocal aqui desse backing vocal. Ouvir só as vozes. A ferida Um pouquinho a mais. E aqui nessa parte que ela vai fazer as vocalizações, eu acho que é interessante também manter esse reverb. Deixa eu dar uma ouvida aqui. Então aqui, ó, eu tô encarando a voz nesse final como instrumento. Então eu não vou deixar ela tão destacada quanto as outras coisas, né? Tem muito instrumental rolando, ela tá só complementando esse instrumental. Então, galera, a gente terminou aqui os vocais, certo? E agora eu vou dar aquela dica que a gente tinha conversado já nas outras aulas, que eu iria dar, que vai ser uma forma da gente dar um destaque na voz em relação ao instrumental. Então a gente vai agrupar o instrumental em um canal só e a gente vai colocar um equalizador nesse canal e a gente vai tirar uma região que é normalmente a região que o nosso ouvido humano é mais sensível. Eu vou selecionar aqui todos os canais de instrumental. Aí eu vou criar mais um grupo. Vou chamar de instrumental. Vou colocar aqui o equalizador. Ok, então essa região aqui, ó, aqui a gente está em 1K, né? E aí é 2, 3, 4, 5 e 6. Então seria mais ou menos nessa região entre 2 e 6, né? E 4 mais ou menos. Então a gente vai tirar um pouco dessa região
Então, tirando essa região, a gente vai estar abrindo um espaço para a voz aparecer mais, entendeu? Não é, a gente não está tirando o volume do grupo, do instrumental, e a gente nem está colocando volume na voz, a gente está tirando frequência, né? Então, através da frequência, a gente está abrindo um espaço para a voz aparecer. Então, eu vou dar play aqui primeiro para vocês ouvirem sem o equalizador, e depois eu coloco com o equalizador. Vou ligar aqui agora ele. Vou ouvir agora com esse equalizador que a gente fez essa alteração aqui. Então dá para perceber que abriu um pequeno espaço, né? É bem sutil. Quando você tira um pouco delas, você abre esse espaço para a voz. Agora sim, é bom tomar um cuidado, porque você pode também estar descaracterizando alguns timbres dos instrumentos. Então isso tem que ser sempre feito com parcimônia, né? Então eu vou exagerar aqui para vocês darem uma olhada. Caso a gente tire mais do que isso, como que a gente acaba descaracterizando o instrumental, né? Porque aqui a gente está usando equalizador em todos os instrumentos, né? Então tá todo mundo entrando nesse equalizador aqui, passando por esse equalizador aqui. Vou solar aqui instrumental e vou tirar mais. Vou tirar 10. Você vê que aqui ele tem um brilho que acaba perdendo, tirando, né, essa região aqui. Que é a região que a gente tinha falado, né, que é uma região que é muito sensível para o ouvido humano. Então é interessante que você também não faça uma coisa muito exagerada. E uma outra coisa que você pode fazer também, além de fazer, né, de tirar essa região, é você fazer a mesma coisa, só que o contrário, no grupo das vozes. Além de você fazer essa tirada aqui nessa região no instrumental, você pode colocar um equalizador nas vozes. Ao invés de você tirar, como a gente fez aqui, né, você vai colocar nessa mesma região, só que nas vozes. Então eu vou colocar o mesmo tanto que eu tirei lá. E vamos ouvir agora a banda e a voz junto no mesmo local. Dá para perceber que ela funciona bem, né? Abre bem essa região aguda, que você ouve bem mais a voz, né? Claro que além disso, a gente pode fazer mais um pente fino, mais alguns ajustes na voz para ela, em certos momentos ela aparecer um pouco mais, em outros momentos aparecer menos. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é que não exagere, né, nesse tipo de modificação, né, nesse tipo de equalização aqui, porque ela pode ficar muito irritante se você colocar demais, né? E é uma região muito sensível, né? Você coloca, ela já aparece muito, pelo pouco que você coloca. Então sempre vá lá confiando no seu ouvido, vá colocando, vendo como é que tá suando, e aí uma hora você vai pegando as regiões certas, né? Pronto, então aqui a gente acabou o instrumental e as vozes, né? Então a gente já tem uma mixagem individual de cada um, né, de cada instrumento, de cada grupo de instrumento. E aqui, no resto, a gente tem o subgrupo da bateria, do baixo, das guitarras, dos synths e das vozes. Então agora, a mixagem final seria, digamos, a última mixagem que a gente for fazer, seria uma mixagem dos grupos
de cada instrumento. Ao invés de estar mixando a caixa, especificamente, ou bumbo, só o baixo, a gente vai ter menos canais para trabalhar. Então, isso é muito interessante agora no final. Então, eu vou dar play na música e ir dando os últimos ajustes, né? O último pente fino antes da gente finalizar. Na primeira ouvida aqui, eu já reparei que a bateria estava um pouco alta, então eu desci um pouquinho dela, subi um pouquinho também, as guitarras também, isso tudo nos grupos, tá? Então eu tô mexendo aqui no geral das guitarras, o baixo eu não mexi. Tô gostando do geral do instrumental. Uma coisa que eu queria também falar para vocês é que normalmente quando eu vou fazer minhas mixagens, eu tendo a deixar minha mixagem dentro de uma região específica. Eu trabalho sempre abaixo de menos 6 dB, e aí quando a música tem um pico mais alto, onde, sei lá, o refrão é a parte mais forte da música, ou o final dessa música, por exemplo, né, que é mais pesado, eu deixo ele chegar no máximo a menos 3 dB. Eu deixo esse espaço, esse range, né, que a gente chama de headroom, para antes de eu mandar para masterização, né, o masterizador ter esse espaço para ele poder subir a mixagem toda, né? E comprimir e fazer todo o trabalho de masterização. Que esse trabalho de masterização, né, é após, né? A finalização depois da mixagem. Então, a mixagem, ela acaba aqui, né? Nesse momento que você tem a música já com todas as nuances, com todos os detalhes que você colocar, todo o trabalho que você fez de equalização, compressão, tudo que a gente viu durante a semana. Só que a finalização dela vai ser feita na masterização. Então, mesmo que se eu fosse fazer a masterização, eu ainda trabalho a mixagem inteira, né, dentro desse range. Então, aqui no Ableton, eu tenho a opção de enxergar os picos aqui nesse visualizador aqui, né? Além de você enxergar aqui os picos dela, que ela vai me mostrando aqui onde estão os picos maiores da música, existe também uma outra forma de você ver essa percepção de volume, né? Isso volume que eu tô falando no geral, né, da mixagem, não de um canal específico, que é o loudness, né? E o loudness é uma forma de você medir essa percepção de volume, né? E aí tem um aplicativo específico que ele é gratuito, caso vocês queiram baixar, que é esse Ulin. E aqui, além de eu ter o pico, né, como eu estava enxergando ali, aqui mostrando para vocês, a gente tem também essa medição de loudness, né? E aí, cada plataforma que vai para, sei lá, YouTube, ou se vai para o Spotify, né, ele tem um nível diferente ali, que existe esse... E aí você pode checar a sua mixagem dentro desse Ulin Loudness Meter, né? Esse assunto de loudness, né, ele é fora do escopo da semana da mixagem, mas eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês baixarem e experimentarem, né, para vocês verem como é que tá, né, o volume final da mixagem de vocês. Então isso é um outro trabalho, né? Não é mixagem, já é masterização. Uma outra dica que é importante é você estar sempre checando a sua mixagem em diferentes referências, né? Aqui a gente está mixando no fone de ouvido, mas aí em off aqui eu estou sempre jogando a mixagem nos meus monitores de áudio para poder ver se tem alguma coisa que eu deixei passar. Você ouvir em caixinhas mais vagabundas, né? Assim, aquelas caixinhas de computador, ou aquelas caixinhas de Bluetooth também é legal você checar sua mixagem para saber como que ela está soando em diferentes referências, né? Então, se você está satisfeito com sua mixagem, então existem algumas formas de você exportar essa música, né? Uma delas é você fazer um bounce dessa música, que seria você renderizar a música por completo, né? Com todos os parâmetros, com todos os plugins que você utilizou, né? Então, aqui no Live tem essa opção, que é o File e Export Audio Vídeo, né? No caso aqui não tem vídeo porque a gente não está trabalhando com vídeo, mas se você estiver trabalhando, por exemplo, com uma trilha sonora para um filme, você pode abrir aqui o filme e compor, né, em cima, e aí no final você pode renderizar com o vídeo, né, para ter uma referência.
E aí vem para essa janela aqui que tem alguns parâmetros, né, como sample rate, como bit depth. Todos são parâmetros importantes de você saber, mas eu não vou me adentrar na semana da mixagem. Eu vou falar sobre isso no meu curso de edição e mixagem no Ableton Live, mas são parâmetros importantes para você saber quando você vai exportar uma música. Tanto para você mandar só para a pessoa ouvir, quanto para você mandar para masterização, né? E aqui você pode dar um export, escolher o nome da música, salvar. Aí aqui ele vai estar renderizando a música em off, né? Você não vai estar ouvindo a música. Bom, então aqui eu tenho a música. No caso, lá eu tinha marcado no render final, né? Tinha uma opção para eu criar uma versão dela em MP3 também. Então pode demorar um pouco mais por causa disso, né? Porque ele vai renderizar em Wave e em MP3. Por que tem essa opção em MP3? Porque às vezes você quer mandar essa música rápida no WhatsApp pro cara ouvir, entendeu? Tá aqui a mixagem, dá uma ouvida aí. Mas é importante que você mande o Wave, né? Pra pessoa que você vai mandar a masterização. O formato em Wave, ela não tem perda de qualidade, né? No caso do MP3 tem. Então o MP3 é só para você ter ali uma amostra da coisa. Mas quando você for mandar para master, você tem que mandar o arquivo em Wave. Aqui no caso eu falei para vocês que quando eu faço essa renderização da música pelo export áudio-vídeo, né, eu não consigo ouvir a música, né? Então é por isso que eu, ao invés de eu fazer esse tipo de export, eu gosto de criar um canal novo. E aí eu coloco o nome da música, o nome do canal. Aqui no Ableton tem uma opção de colocar resampling, que é o que eu faço? Ele pega tudo que está rolando na música, né? Ele vai entrar nesse canal, né? Então você vai estar gravando a sua mixagem, ao invés de você estar renderizando ela. É uma forma de render, só que você vai estar gravando, né? E ouvindo a música. Por que eu faço isso? Aí existem várias discussões sobre qual é o melhor, se é renderizar ou printar, né? Que é essa forma que a gente fala aqui de você gravar a sua mixagem. Existem várias discussões sobre, não, um é melhor do que o outro, não, é a mesma coisa. O maior motivo de eu fazer isso é porque eu gosto de ouvir a música e ouvir a mixagem antes de mandar para a banda que eu estou trabalhando, por exemplo. Porque se eu identificar algum problema ali no meio da música, eu tenho como já voltar atrás e consertar antes de mandar, ao invés de eu mandar a música sem ter ouvido a mixagem no final, por mais que a gente esteja ouvindo várias vezes, nossos ouvidos ficam cansados e você acaba deixando uma parte específica, não, eu fiz alguma coisa errada ali e tal. E aí, para não ter essa coisa de mandar pro cara, e o cara identificar o erro, aí voltar e você ficar nessa de recall eterno, eu sempre prefiro ouvir a mixagem, não, beleza, é isso mesmo que eu tava pensando, então é isso que eu vou mandar, entendeu? Então eu vou gravar aqui minha mixagem, né? E vou acelerar na edição para adiantar tempo da aula. Aqui a gente terminou a gravação, né, da nossa mixagem, e aqui a gente tem esse vai ser o arquivo final que você vai mandar para o masterizador, caso não tenha mais nenhuma alteração, né? Opa! Bem bacana essas dicas, Felipe. Achei bem interessante. Essa dica do vocal, de equalizar um instrumental para abrir espaço para o vocal, eu gosto muito, eu uso muito, acho bem interessante. É uma forma que você tem, né, se você não exagerar, né, tipo, é uma forma que você tem, que você consegue, sem afetar tanto o instrumental, você consegue abrir muito espaço para a voz, então ela tem seu espaçozinho lá na mixagem, ela é bem interessante, eu gosto muito dela. Total, e o interessante também é que a gente não está alterando os volumes, né, dos instrumentos, a gente está trabalhando só com equalização, né, trabalhando só uma região da equalização ali e já abre um caminho para a voz, né. Outra coisa que é interessante também é experimentar uma automação nessa hora, né? Para fazer uma automação dessa redução que a gente está dando nessas frequências do instrumental só no momento que a voz aparecer, né? E aí no momento que tiver só instrumental, você deixa o equalizador flat do jeito que estava, né? Assim, deixa sem alteração. É justamente para não alterar o timbre do instrumental. Quando você equaliza, né, você vai estar alterando as frequências de um instrumento, de uma voz, você vai estar alterando o timbre. Quando você está tirando aquela equalização
ou fazendo a redução na equalização do instrumental, você acaba sim afetando o timbre do instrumental, mas não é uma coisa que vai ser tão perceptível, porque a voz vai estar lá também, vai estar ocupando muito espaço. Mas quando é só instrumental, né, talvez você não queira que tenha aquela equalização que, né, que para abrir espaço, porque enfim, a voz não vai estar lá. Sim. Então, deixar sem nenhuma equalização, bem linear, é bem interessante. Então, fazer uma automação para sair e voltar é uma dica bem interessante também. Acho interessante essa. Sim, demais. Dica parte 2, né? Aí. Dica parte 2. E é isso, galera. A gente tá chegando próximo ao fim da semana da mixagem. Pelos comentários de vocês, acredito que esse evento cumpriu com o objetivo. Vocês puderam acompanhar o processo de mixagem desde o começo até o final. E eu queria agradecer, né, todo mundo que acompanhou as aulas da semana. A gente viu durante essas aulas os primeiros passos da mixagem, né? Eu apresentei os conceitos como a audição, né? Que é você ouvir a música, entender cada parte dela, a organização das tracks, né? Deixar tudo bonitinho, renomeado, cada grupo de instrumento com sua cor. Fazer aquele primeiro ajuste de níveis, né? Também. A gente trabalhou panorama durante todo o processo, né? E outras coisas, né? Também. Assim, eu também mostrei a mixagem da bateria e do baixo, onde a gente pôde ver um pouco mais sobre equalização, sobre compressão. E depois a gente viu mixagem das guitarras e instrumentos virtuais, que a gente apresentou um pouco mais de ambientação, né? Tipo ambiência e automação, trabalhando reverbs, ecos. E hoje, né, a gente viu os vocais, né? Tipo, onde eu mostrei essa dica de destacar a voz na mixagem, além de trabalhar uma finalizaçãozinha da mixagem, né? Dar aquele último tapa na mixagem, ver se tá tudo ok mesmo, dar aquela última ouvida. Hoje foi isso. Mas, Felipe, durante a semana a gente né, viu muita coisa aqui nessas aulas. Bem interessante, mas por exemplo, mixagem é um estudo que não é de uma semana só, né? É um estudo que tem que ser continuado, né? Tem que ser um estudo que você tem que fazer recorrentemente. Alguns tópicos, por exemplo, automação, equalização, compressão, reverb, a gente viu enquanto via a mixagem dos elementos, né? Dos instrumentos, bateria, baixo, né? Então, não tinha como em uma semana só se aprofundar em todos esses, né, cada ponto de uma mixagem, né? Mas a gente tentou sim fazer, o Felipe tentou aqui mostrar como é o começo até o final de uma mixagem, mas lembrando que em uma semana, enfim, por mais que a gente tenha se dedicado essa semana inteira só para mixagem, né, a mixagem é um assunto muito extenso para uma semana só também, né? A mixagem é um conhecimento muito amplo, né? Tipo, e algumas coisas vocês só vão aprender mesmo praticando e estudando mais, né? Se aprofundando mais em cada parte da mixagem, né? E durante essa semana, né, vocês puderam conhecer também um pouco do meu método, né? Assim, a forma como eu ensino, a forma como eu trabalho, tiveram acesso a uma parte dos conhecimentos que eu aprendi durante esses mais de 10 anos que eu trabalho com produção musical. E para chegar no conhecimento que eu tenho hoje foram anos de experimentações, né, de erros, acertos, estudos e muito tempo na frente do computador, né? Mas pode ser mais simples. Eu quero te convidar para fazer parte da primeira turma do meu curso online de edição e mixagem no Ableton Live. É o meu curso completo, realizado com parceria com a IATEC Fortaleza, onde eu tenho tempo para explicar tudo o que eu considero fundamental sobre esse tema. As nossas aulas acontecem ao vivo e online, o que significa que eu vou te acompanhar de perto, respondendo as dúvidas que você tiver durante o caminho. E se caso você não conseguir acompanhar todas as aulas ao vivo, as aulas também vão ficar gravadas e disponíveis na Hotmart, que é uma plataforma de ensino online, é a maior plataforma de ensino online do Brasil. E você vai poder acessar quantas vezes quiser durante 2 anos. O curso vai ser dividido em 3 partes, onde vocês vão aprender sobre os fundamentos da edição e mixagem. Eu vou também ensinar todos esses conhecimentos de edição e mixagem no Ableton Live, então eu vou ensinar coisas do Ableton Live, né? Então as funcionalidades do Ableton, as ferramentas que a gente utiliza, nativas do próprio Ableton Live, né? Então vai ter também um módulo só falando sobre o Ableton, e também vamos ter um módulo exclusivo para praticar, né? Onde eu vou estar mixando uma música e também vou estar passando exercícios, né? Vou poder analisar os exercícios que eu vou passar para vocês, vou poder orientar vocês também. Essa é uma parte mais prática da aula, nessa terceira parte. E as aulas vão começar na semana que vem já, Marcelo. Isso, semana que vem já começa as aulas de edição e mixagem no Ableton Live.
como o Felipe falou, né, esse curso é a primeira turma desse curso, né? E a gente também, além do curso de edição e mixagem no Ableton Live, quem for adquirir o curso, juntamente com ele, vai receber também um bônus, que é um mini curso falando sobre as características do som. Esse mini curso é justamente para dar uma base teórica, para reforçar uma base teórica, para a gente conseguir entender direito tudo que o Felipe for falar durante o curso de edição e mixagem no Ableton Live. Por exemplo, se você durante a semana da mixagem algum conceito você não entendeu de frequência, equalização, alguma coisa assim é muito novo para você, esse mini curso é justamente para você reforçar a sua base teórica, porque você só consegue evoluir profissionalmente nos estudos de edição e mixagem se você tiver uma boa base. E essa boa base, você precisa sim estudar as características do som, né? A gente tem que estudar frequência, timbre, amplitude, né? Tem que saber direitinho o que é o som, como ele se comporta, para a gente saber como é que a gente pode manipulá-lo, né? E saber como é que a gente pode fazer edição e mixagem. Justamente a gente precisa ter uma base para conseguir ir mais longe. Então esse mini curso são aulas gravadas, né, já foram gravadas. Eu que vou estar ministrando esse mini curso. Então assim que você adquire o curso de edição e mixagem, você já recebe o mini curso sobre as características do som. Beleza, galera? Então o pessoal já está perguntando aqui o valor do curso, passou a semana perguntando o valor do curso, então a gente vai falar agora. O curso edição e mixagem no Ableton Live, mais o bônus, né, o mini curso, as características do som, vai sair por R$ 297. E esse preço é o preço da primeira turma. A gente está fazendo agora a primeira turma de edição e mixagem no Ableton Live e a gente quis fazer um preço bem acessível para todo mundo, né? A gente sabe que não está fácil para ninguém, então a gente está fazendo um preço bem acessível, bem democrático. Espero que todo mundo que esteja interessado em fazer o curso consiga fazer com esse preço, com esse valor. Além disso, para quem se inscrever nas primeiras 24 horas, o curso as inscrições vão ficar abertas de hoje, dia 14, até dia 21 de junho, certo? Então a gente tem uma semana para realizar as inscrições. Mas quem se inscrever nas primeiras 24 horas, a gente vai estar dando um desconto especial, né? Para quem inscrever até amanhã, né, até terça-feira, às 11 da manhã, a gente vai estar dando desconto de R$ 100. Então o curso, que a gente já está com preço, né, de primeira turma, que é 297, a gente vai estar com desconto de R$100, vai ficar por 297, vai ficar por 197. Beleza, galera? E esse 197 você pode pagar no cartão, pagar até em 2 cartões diferentes, pode parcelar em 12 vezes. Então vai ficar 12 vezes, vai ficar R$19,09, né? Menos de R$20 por mês você vai pagar. Então é justamente para a gente ter um preço acessível para todo mundo, ser um preço que todo mundo consiga pagar. A gente sabe que não está fácil para ninguém, né? Então a gente está fazendo um valor bem tranquilo para todo mundo que estiver interessado conseguir realizar as inscrições. Então pode pagar no cartão, pode pagar em 12 vezes, pode pagar no boleto também. Então eu espero que todo mundo que de fato esteja interessado em fazer se matricule, porque nas primeiras 24 horas a gente tem esse desconto especial de R$100 que vai ficar por R$197. Além disso, o curso tem uma garantia incondicional de 7 dias. Ou seja, você adquiriu o curso, pagou lá, mas entrou na plataforma, não achou interessante, por algum motivo desistiu, vou ficar... esqueci que eu não tenho mais tempo durante 2 anos para ver o curso, né? Porque, enfim, o curso fica disponível durante 2 anos, mas assim, por algum motivo, você não precisa nem explicar qual é o motivo, né? A gente retorna o valor até 7 dias da sua compra. Então, a gente dá essa garantia incondicional de 7 dias da sua compra. Beleza, galera? Se você tiver qualquer dúvida, né, pode falar com a gente pelo nosso Instagram, @iatecfortaleza, ok? Quem tiver interessado em realizar as inscrições, o link está na descrição do vídeo. É só clicar aqui no link que você vai ser levado para a página para realizar a matrícula. Beleza, galera?
E Felipe, considerações finais? Então é isso, né, galera? Aproveita essa oferta que a gente ainda não sabe quando vai abrir uma nova turma. E também é provável que o preço para a próxima turma aumente, né? Esse preço Isso. inicial é para a primeira turma e ainda tem esse desconto de 24 horas. Então não perde. Também quero dar um aviso importante, né, que em razão de eu me dedicar pessoalmente nesse processo de acompanhamento dos alunos, né, além das aulas, eu vou estar acompanhando vocês, eu tenho uma limitação de vagas, né, para o curso, porque se tiver gente demais eu não vou ter como acompanhar todo mundo, né, além do curso a gente também trabalha no estúdio, então é importante dizer que as vagas são limitadas, né, para essa primeira turma. Por conta dessa demanda, né, tipo, eu preciso ter um tanto de gente para poder conseguir atender as demandas com qualidade, né? E é isso, né? As inscrições estão abertas, aproveita essa oferta com desconto de R$100, clica no link, tá na descrição do vídeo o link para se inscrever e vem fazer parte da primeira turma do curso de edição e mixagem no Ableton Live. É isso aí. Pessoal, finalizando aqui a semana da mixagem, espero que vocês tenham curtido. Foi bem bacana, a gente se dedicou muito para fazer essas aulas para vocês. Recapitulando, a gente vai estar agora com as inscrições abertas para o curso de edição e mixagem no Ableton Live. Vai ser um curso bem bacana, vai começar semana que vem, já começa as aulas ao vivo, né? O curso vai ser 100% online, né? Mas vai ter interação ao vivo, certo? Já começa semana que vem as aulas ao vivo. E além disso, como o Felipe falou, todas as aulas vão ser ao vivo, mas vão ser gravadas também. Por acaso você não conseguiu ver naquele dia ou não vai conseguir ver no horário, elas vão estar gravadas, vão ficar disponíveis para você ver quantas vezes quiser, quando quiser, durante 2 anos. Né? Lembrando que o curso, como o Felipe falou, está dividido em 3 partes. Né? A primeira parte sendo os fundamentos da edição e mixagem, a segunda sendo vendo mais a fundo o Ableton Live, o software, os recursos, funcionalidades para edição e mixagem, e o terceiro sendo justamente a prática pegar uma música e de fato praticar. O Felipe vai mostrar como fazer também e vai também passar exercício para vocês fazerem a edição, fazerem a mixagem, e ele vai analisar e vai orientar vocês. Beleza, galera? Além do curso, né, do curso de edição e mixagem, tem também, quando você adquire, você ganha o bônus, né, o mini curso, as características do som, já são com aulas gravadas, que eu vou estar lá ministrando, vou estar lá falando para vocês sobre as características do som, sobre timbre, sobre frequência, sobre amplitude, sobre diversos assuntos que é essencial você ter como base. Beleza, galera? Lembrando, curso, primeira turma, a gente está com oferta de R$297. E para quem se inscrever até amanhã, nas primeiras 24 horas, né, até terça-feira, dia 15, às 11 da manhã, você vai ganhar esse desconto aí de R$100. Então vai sair de 297 por 197. Dá para passar até 12 vezes. Vai ficar menos de R$20 se você passar lá em 12 vezes. Então, galera, para todo mundo se inscrever, quem se interessar, se inscrever. Beleza? Eu acho que é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi muito bacana estar aqui com vocês. Felipe, eu aprendi muito também com o Felipe aqui nessas aulas. Espero que vocês tenham aprendido também. E, Felipe, últimas palavras? É isso, galera. Muito obrigado por me acompanhar nessa semana e eu espero ter vocês como meus alunos. Um abraço e valeu!